Olá, e o Gera Podcast voltando hoje, trazendo para vocês aqui a figura do médico Giovanni Rique Pereira Gomes, gente da maior expressão na medicina paraibana que trabalha fazendo imagens, não é isso, doutor Giovanni? Isso. Aqui. E aí eu quero entrar numa vaga aqui um pouco de revival, né? Vem de uma família em que o direito era a tradição profissional dos homens, né? Filho de desembargador, neto de desembargador, né? E irmão de advogado, aí teve uma vertente aí de publicidade e medicina. Como é isso? Saiu da caixa do direito? Foi uma escolha difícil na época, Gerardo, mas eu me lembro que eu estive na Alemanha com meu pai, que ele fez mestrado e doutorado lá nos anos 70, né? O Dr. João Pereira Gomes. Sim. E foi seu colega de redação lá no Norte. No Norte, né? sempre estava lá, era uma figura. O saudoso Marconi Góes e toda aquela equipe maravilhosa. E ele estava na Alemanha visitando os amigos e passou mal e fez um cateterismo. Isso no final dos anos 80. Sim, né? no final dos anos 80. Quando eu estava para fazer vestibular e decidindo, né? E me lembro que a gente foi num hospital em Hannover, né? E pela primeira vez, dentro de um hospital, eu me senti bem, né? Eu me senti assim, quando eu olhei aquilo ali, toda aquela estrutura... É isso aqui que eu quero. Eu disse, eu quero estar dentro desse ambiente, né? E apesar de ser culturas diferentes, mas eu me identifiquei muito, né, com aquele ambiente de trabalho. E quando eu voltei, então, eu decidi apostar na medicina, apesar de ter toda essa tradição. Porque isso é um facilitador, né? No final, termina sendo um facilitador, porque já existe uma referência sem dúvida, familiar. Sem dúvida. E papai foi professor da faculdade. Isso. Ele iniciou a carreira como promotor, depois juiz. E depois, você teve uma trajetória, desembargador. Né? Então, quando você tem essa trajetória, né, em qualquer profissão, você vai deixando um legado de amigos e tradições que as gerações aproveitam, né? Como no seu caso, você é um dos pilares aqui do jornalismo social no nosso estado, né? Você construiu todo o seu legado, né? Isso. E sem dúvida que Gerardo Filho aproveita disso aí para trilhar esse caminho de sucesso. Desse conhecimento de referências, né? É bem curioso isso. Eu conheci seu irmão, João, pastor João Filho, quando nós ingressamos na universidade. Nós ingressamos na mesma turma, né? João, um aluno brilhante, estudioso, daqueles que se não estudasse para a prova, não fazia a prova, não tinha essa, tinha que fazer e fazer bem. E aí a referência que eu tinha dele era por conta do pai, que era secretário de Estado na época do governo Tarcísio Buriti, e João foi trabalhar no gabinete lá no Palácio da Redenção. Então existia isso, e eu só enxergava os Pereira Gomes na área jurídica. Aí depois veio o Sérgio, que carreou, quer dizer, tomou destino pela publicidade, como homem de pensamento. Apesar de ser bacharel em direito. Olha aí, ainda tem esse detalhe, né? E aí você veio quebrando, o caçula veio quebrando, assim, porque tem Luísa que era comerciante, né? Comerciante, exatamente. Bom, mas aí você descobriu que a ambiência que você queria era medicina lá na Alemanha. Chegou, decidiu que ia fazer medicina. Não houve conflito nem resistência. Não. Né? E não é fácil se formar em medicina. Tem que ter realmente uma vocação. Você passou um tempo fora. Foi. A gente, na época, a gente prestava vestibular, ainda era a Coperv, né? Os vestibulares eram locais, né? E eu devo muito à nossa Universidade Federal da Paraíba, que foi o meu centro de formação e centro de toda a minha geração, né? Eu faço parte dessa geração dos anos 90 na medicina, que é a geração que hoje tem os principais expoentes aqui, né? Então, você tem, para quem eu deixo um abraço fraterno aqui, Dr. Walter Ramalho, que é o presidente da Unimed, também é dessa geração. A sua geração está no comando da medicina, não é isso? Exatamente. Os anos 90, aquela turma dos anos 90, né? Hoje ela
domina a medicina na Paraíba no sentido de estar no auge da sua produtividade, sim, né? Sim. Os nossos professores, por exemplo, né, já estão, a maioria deles com mais de 70, 75 anos, já estão na fase final da carreira, aposentadoria, em outra fase, né? Em outra fase de vida, isso, né? Escolhendo o que fazer. E a gente teve essa oportunidade, né, inclusive de contribuir muito, né, para a melhoria do atendimento médico aqui no nosso estado, em João Pessoa. Então a gente trouxe muita coisa nova, tem muitos expoentes. Eu poderia citar aqui o Dr. Ronald Lucena, neurocirurgião, Dr. Valdir Delmiro, também neurocirurgião, Dr. Otacílio, vascular, Figueiredo, né? Dr. Otacílio Figueiredo, que é da nossa geração. Dr. Cássio, que é cirurgião transplante de fígado. Então, assim, tem toda uma turma ali do final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Que agora está em plena atuação aqui, Dr. Fulvio Petrucci, que é um pouco mais novo. Só falou aqui no Esfera, viu? No Esfera do mercado. Então, essa turma está hoje conduzindo a medicina aqui brilhantemente. Mas, Giovanni, a gente sabe que em todas as carreiras tem muita concorrência, né? Quando as pessoas são boas, claro, sobressai, mas tem a concorrência. E aí chegar de uma família que não tinha essa tradição na medicina e se impor, só pelo saber mesmo, né? Pela referência que a pessoa cria, pelos estudos que pratica. E aí você chegou e entrou. Por que escolher a imagem? Se a gente é de um estado que nessa época ainda estava por acontecer, não tinha essa tradição, nem essa força, ou tinha? Não, isso é uma boa pergunta, Gerardo, porque os estudantes de medicina que estão me assistindo vão compreender. Durante a graduação, né, você vai passando pelas diversas especialidades e aí você vai tentando se identificar: cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, neurocirurgia, patologia, né? E nesse meu 6 anos de UFPB, né, eu me descobri, né, amante dessa tecnologia que o diagnóstico por imagem já começava a mostrar na época, né, e que se confirmou no final dos anos 90, né, e início do nosso século, que é toda essa tecnologia cada vez crescente, né, que possibilita você visualizar todo o corpo humano nas suas mais diversas complexidades, com uma variedade de exames muito diferentes. Então, nos anos 70 e 80, antes do meu ingresso na faculdade, você praticamente só tinha 2 modalidades de exame: você fazia raio-x ou você fazia ultrassom. Isso. Eu ainda me recordo de um artigo que eu li, você vai se lembrar, quando a Grace Kelly sofreu um acidente em Mônaco. Isso, né? que faleceu, né? Foi, que faleceu. Ela não faleceu de imediato, ela teve um traumatismo crânioencefálico. Sim. E ela precisou fazer uma tomografia, veja, acho que foi em 1982, né? E só tinha um único local ali na região que ela precisava fazer, e foi um transtorno, porque a clínica, o aparelho ficava, acho que no 2º, 3º andar, era uma clínica eletiva, um aparelho de menor porte, e tiveram que fazer uma adaptação, porque ela deitada na maca para subir, para fazer a tomografia do crânio. Quase com um guindaste. Exatamente. Mas a partir dos anos 90, né, com o surgimento da ressonância magnética e também com o aprimoramento dos estudos nos mais diversos centros universitários, né, esses exames realmente despontaram. E foi isso que me fez escolher a radiologia, porque é uma profissão que você vai a cada ano tendo que estudar mais, tendo que aprender mais. Vai se renovando. A gente vai fazer uma pausa, porque a gente vai a um comercial, volta já mais com o Giovanni Henrique Pereira Gomes para falar sobre a tecnologia das imagens na medicina. A gente volta já. Então, estamos conversando aqui com o médico
radiologista Giovanni Henrique Pereira Gomes, falando sobre as tecnologias das imagens nos exames médicos. E aí, bem dentro dessa vibe, aqui vai uma recomendação para você que está aí naquela de fazer o check-up do ano, ou do semestre, ou do dia mesmo. Dá uma passadinha na Nova Diagnóstica, na Avenida Epitácio Pessoa, porque lá a tecnologia impera e a precisão nos diagnósticos desses exames é impecável. Chega ao que você precisa resolver e não está sabendo, ok? A gente fica mais uma vez lembrando, Nova Diagnóstica na Avenida Epitácio Pessoa. Então, Giovanni, a tecnologia que a gente está falando, ela é bem dentro dessa vibe de computador, porque são computadores e toda hora está bem evoluído e talvez faça com que um médico dessa área esteja sempre correndo, é um maratonista, né, não? Para poder estar acompanhando tudo que surge no pedaço. Sem dúvida, essa é o grande desafio da especialidade, é a constante atualização científica, né? Porque cada vez mais os estudos vão sendo feitos, né? E a gente vai aprendendo coisas novas sobre as mesmas doenças, né? E o diagnóstico, ele tem uma relação muito importante com a prevenção e com o tratamento, né? Sim. Então hoje a gente sabe que um diagnóstico precoce, né, ele é fundamental para garantir qualidade de vida e um melhor tratamento para aquela patologia, para aquela doença que você vai, né? Eu quero aproveitar para lembrar que nós estamos em setembro e que outubro tem o Outubro Rosa, que é o mês fundamental, que é a campanha de prevenção do câncer de mama, né? Que a gente precisa alertar as mulheres, a gente precisa por mais que você fale, precisa mais. Precisa se engajar e em seguida em novembro tem o Novembro Azul, que é do câncer de próstata. Isso. Né? Que a gente precisa também alertar os homens, né, para que procurem um urologista, façam os seus exames de triagem, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora que é bem de curiosidade de quem é fora dessa caixa da tecnologia, da medicina, enfim. Eu queria que você lembrasse aqui de quando começou a atuar como radiologista e hoje, doenças que vocês não conseguiram identificar através da imagem, hoje ela aparece muito clara, ou uma nuance que houve uma evolução que a medicina progrediu e a gente não se dá conta. Tem alguma lembrança assim? Porque eu mesmo sou muito cético quando diz assim, tá com um nódulo, a pessoa já pensa, é câncer. Né? O pensamento seguinte é esse. E nem sempre é um nódulo mal, né? Maligno. Mas as pessoas já acham que são. Já fica naquele terror, tem gente que não quer nem ir porque já sentiu, dizer, eu estou com câncer no corpo que eu vou morrer. Não, hoje Gerardo, respondendo no começo da sua pergunta, a gente tem uma classificação de doenças chamada de doenças neurodegenerativas cerebrais, né? Que há bem pouco tempo atrás você não tinha nem como mapeá-las, né? Os diagnósticos eram eminentemente clínicos, né? E hoje em dia, devido a essa evolução dos exames, né, a gente já consegue fazer exames funcionais, né, a partir do PET scan, onde você pode injetando determinadas substâncias que são contrastes. Não é um contraste exatamente, mas vamos considerar que seja. Mas são substâncias específicas que são captadas naquelas determinadas regiões do cérebro, que vai apresentar uma probabilidade maior de ter uma ou outra demência, né? Então a gente já tem no Brasil alguns centros que conseguem fazer um diagnóstico precoce de doença de Alzheimer baseado nesses traçadores dentro do exame do PET scan, né? Aqui na Nova a gente já usa o PET scan, né, para classificar algumas dessas demências, né? Então são situações que há 15 anos atrás você não imaginava, porque você tinha... Sabe que era impossível. Você tinha apenas, como a gente diz, a imagem anatômica. Sim. E hoje a radiologia, o diagnóstico por imagem, o grande avanço é porque além da imagem anatômica, ou seja,
de eu conseguir ver o teu cérebro, lobo temporal, frontal, parietal, eu consigo, através desses traçadores funcionais, delimitar a atividade das células em determinadas regiões. E isso faz com que eu passe a ter um diagnóstico anatômico e também funcional, né? Para dizer se você tem uma certa demência, qual a origem, qual a possível causa. Então isso está ajudando muito e está avançando também para a oncologia. Sim. Que é a especialidade que trata os diversos tipos de câncer, né? Então a gente consegue... Eu vejo cada vez mais a identificação, você né? injeta, antigamente você fazia a imagem anatômica e você tinha aqui um padrão só, né? Hoje em dia não, para cada tipo de câncer, né? Alguns ainda em estudo, mas já tem alguns definidos que a gente utiliza aqui na Nova. Você injeta uma substância específica que é captada somente pelo aquele tipo de célula cancerosa, né? Então, por exemplo, ao câncer de próstata, a gente faz aqui o PET scan com PSMA, né? Que é um exame poderosíssimo para avaliar o câncer de próstata quando nenhum outro método consegue diagnosticá-lo. Mas olha, eu fico assim impressionado, e a gente está falando na Nova, eu vou entrar nesse capítulo da Nova daqui a pouco, mas eu vejo quando chego numa clínica, como a Nova, a gente chega lá, tem uma variedade de exames enorme, tem muita gente, porque são muitas atividades que são praticadas ali. E antigamente, ou até recentemente, a gente chegava numa clínica de radiologia, em geral, era um equipamento que ali era o que tinha de mais, era, vamos dizer assim, isso aí, olha, é linha de frente hoje da radiologia, aí era um equipamento, que ali você fazia tudo e não fazia tudo, fazia alguma coisa só. Bem assim, né? Hoje em dia, a gente, essa escala crescente de tecnologia no diagnóstico por imagem, ela possibilitou uma diversificação enorme nos exames, né? Então, dentro de cada modalidade hoje de exames, você tem as submodalidades ou subespecialidades. Então, você vai fazer, por exemplo, ultrassonografia, que é um exame que não tem radiação, é um exame rápido, fácil, indolor, né? E dentro da ultrassonografia você tem ultrassonografia da tireoide, ultrassonografia, a gente faz hoje ultrassonografia da pele, né? Para o mapeamento daqueles tratamentos. Para poder não enrugar, exatamente. Mesmo? Depois que você trata Nunca fiz, vou ter que fazer isso. Depois que você trata as rugas, ou antes de tratar as rugas, né? Às vezes os dermatologistas pedem um mapeamento, né? E a tecnologia hoje conseguiu que a gente tivesse equipamentos de ultrassom capazes de ver a pele, né? Que antigamente você não via, né? Então, tem grupo de estudos hoje, em São Paulo, por exemplo, né, que tratam apenas de complicações de tratamentos estéticos da pele, né? E tem outros que estudam exatamente para você não ter essas complicações. E o ultrassom é fundamental para você separar esses grupos. E há bem pouco tempo atrás a gente não tinha isso. Então, é uma revolução. É uma revolução. Olha só, a gente vai a mais um intervalo, volta já já, e aí eu quero aqui contar a trajetória da Nova Diagnóstica. Você precisa saber. Até já. Bom, e a gente está de volta agora para conversar um pouco mais com o Giovanni Henrique Pereira Gomes, médico radiologista do maior conceito em nosso estado e que é um dos titulares da Nova Diagnóstica. A gente vive falando aqui, dando uma dica para vocês aí que querem fazer os diagnósticos por imagem aqui em nossa cidade. Giovanni, a Nova Diagnóstica eu classifico como a maior de todas as clínicas de radiologia aqui em João Pessoa, pelo menos. E aí, esse foi um sonho que você, e junto com alguns outros pares e sócios, construiu. Cresceu muito. A medicina hoje é monitorada pela radiologia?
A E nova... como surgiu a nova? Eu queria saber isso por aí. A nova surgiu exatamente com a força desse grupo, dessa geração que eu falei no começo, dos anos 80 e 90, né? Nós éramos um grupo contemporâneos da UFPB, né? E a gente graduou a maioria aqui, depois fomos para São Paulo, para o Rio. Um processo natural que sempre existiu. Fizemos aquela especialização. Quando a gente voltou, começamos a trabalhar aqui em hospitais públicos e algumas clínicas privadas, né? Mas a gente sempre junto em contato, esse grupo da Nova, né? Eu quero destacar eu, Norberto, Marcelo, Alessandra, Eduardo Azevedo, Eduardo Fonseca, Melissa, né? A gente sempre junto em contato, a gente via que a nossa filosofia de trabalho era uma filosofia diferente, nova, e que a gente precisava virar a chave do prestador de serviço, né? Para abrir uma clínica com a porta para a rua, para a gente poder apresentar ao público a nossa proposta de trabalho, né? Sim. Que era um atendimento artesanal, né? Era um atendimento mais humanizado, né? Eu me lembro que o nosso lema era: as necessidades do paciente vêm em primeiro lugar, né? Então a gente criou todo o pilar organizacional da Nova. Sim. E a cultura da empresa, você sabe que isso é muito importante, baseado nisso, né? Então, vamos abrir uma empresa aonde efetivamente, aonde em cada processo a necessidade do cliente esteja em primeiro lugar. Sim. Então, vamos eliminar o que tiver de obstáculo nisso daí. Então a gente se empenhou nisso, né? Nós começamos a trabalhar, eu junto com essa turma, todos jovens, da mesma faixa etária, todos com a mesma sintonia, na mesma vibe. Todo mundo nascido ali nos anos, no início dos anos 70, né? Eu sou de 72, o pessoal é de 70, 71. E a gente dizendo a idade dos pais, e a gente começou, já estamos 50. E a gente começou então a implementar e tivemos uma boa resposta do paciente, né? E a gente vive nessa perseguição de excelência, de melhoria do atendimento, porque o que a gente busca é isso. Eu sempre digo que a prestação de serviço na área de saúde ela é diferente, né? Porque o cliente que vai ao shopping ou que vai comprar uma viagem, ele está com outra perspectiva, com outro coração, né? Isso. Ele vai satisfazer um desejo, um sonho, mas quem vai fazer o exame, ele vai com uma pergunta, com uma ansiedade. Com uma tensão. Uma tensão, às vezes um medo disso aí que você acabou de dizer, é um nódulo, é benigno, é maligno. Então, o nosso atendimento tem que ser mais humanizado ainda, tem que ser o melhor possível, né? Então, o nosso colaborador, ele é treinado, né, para nunca dizer não. Por exemplo, aqui não existe não. O que o cliente, né, antigamente a gente tinha um empreendimento aqui que dizia assim, que era Casa José Araújo. Quer dizer, o freguês tem sempre razão. Hoje em dia a gente diz que o cliente, não é que ele tem sempre razão, é que ele é a razão de ser de tudo. Isso. Então, a gente está sempre nessa busca, Gerardo, de tentar melhorar, de tentar ajudar de alguma forma. É porque as pessoas não buscam sua casa como nós gostaríamos que fosse, né? No sentido de ir para a prevenção. Em geral, chegam na sua casa já com algo a ser elucidado, né? Porque é por recomendação de algum médico. De algum médico, né? E aí já chega na tensão de que eu estou doente ou não estou doente, eu estou com câncer ou não estou com câncer, né? Então existe uma tensão no ar. Conviver com essa tensão o tempo todo gera um certo desgaste, não? Exatamente. É um desgaste, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como você fala, o nosso cliente também é um médico que solicita os exames, né? E aqui eu deixo meu abraço e meu agradecimento a toda a classe médica que confia e tem confiado ao longo desses anos na Nova Diagnóstico, porque vocês são também a nossa razão de ser, né? Porque o médico que solicita o exame, então eu tenho que responder uma pergunta
desse meu amigo, desse meu colega, né? E eu tenho que saber o que é que ele está querendo buscar, ver naquele exame, né? Isso. E isso aí duplica a nossa responsabilidade, que eu tenho uma responsabilidade direta com o meu paciente que está ali na mesa de exame, e tenho uma responsabilidade à distância com o médico que está no consultório, no hospital, e que está perguntando: Giovanni, esse nódulo é benigno ou maligno? O que é que você acha? Né? Então, essa dupla responsabilidade é uma tensão, né? Mas é sempre um desafio que a gente gosta de pegar, de estudar, de se debruçar, porque eu acho que isso que é o gratificante na medicina e na nossa especialidade. Porque quanto mais você estuda, você descobre que menos você sabe e que mais você precisa estudar para poder dar respostas mais coerentes. Isso aí que você está falando me fez lembrar no início na virada, né? Da máquina de datilografia para o computador. Foi uma novela porque era uma geração que foi habituada com a datilografia, quer dizer, era um manual. Aí veio a revolução com o computador. Enfrentar o computador gerava medo, né? As pessoas tinham medo. E aí eu, com muito esforço, disse: vou comprar um computador. Aí comprei um computador, mas não tinha dinheiro para comprar uma impressora, porque era caro demais. Aí fui fazer, comprei um esforço, juntei tudo de onde tinha, trabalhei. Na Besbla, no CP 400 colas. Eu nem me lembro onde comprei, mas o fato concreto é o seguinte: comprei. Quando comprei, um técnico chegou e disse: muito bom o seu computador, mas agora tem um não sei o quê. Aí você, na hora que compra um, que acha que é a maior tecnologia, já chega um cara para dizer: olha, mas tem um agora. Você deve ser, fica louco, porque acha que está sempre atrás, né? Está sempre atrás porque tem que correr. Eu acho que funciona mais ou menos assim, né? Você compra uma máquina, essa é a melhor, mas é a melhor que tem no Brasil agora, porque já a Alemanha já lançou outro. Né? Assim, essa corrida de tecnologia, ela é extremamente benéfica, porque mostra, né, uma iniciativa, né, que começa, na verdade, nos grandes centros, nas grandes faculdades mundiais, né? Começa em Harvard, começa na USP, começa na Alemanha, começa na França. Essas multinacionais, né? Philips, GE, Siemens, Toshiba, né? São desses países, mas ano a ano são lançamentos novos. E que permite que todos comprem, né? Quem pode, né? E você tem que ir se atualizando. Isso. Agora me fala uma coisa, só para a gente dar um desfecho aqui. Houve um tempo que se falava assim: o melhor plano de saúde é pegar um avião e ir para São Paulo. Eu acho que a medicina local sempre sofreu com isso, mas existe quem reconheça. Não, aqui tem até certo ponto, lá fora você atende lá. Eu queria saber como é que está esse universo aí, para poder a gente deixar quem está nos assistindo com a tranquilidade de quem está num lugar com recursos. Não, hoje, Gerardo, eu posso afirmar com tranquilidade, né, que o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos, por todos aqueles que geriram a medicina aqui, né, aqueles que estudaram e se dedicaram, né, como parte desse grupo que eu falei, né, eles hoje colocam João Pessoa, né, como um centro avançadíssimo para diagnóstico e tratamento, né? Então, você procura a São Paulo ou procura outros países, né? Mais por uma ideia própria, né? Isso, porque por um preciosismo. Porque você quer ouvir uma segunda opinião. Isso. Mas hoje a gente tem aqui em João Pessoa plena e totais condições de tratar a maioria das doenças, né? Então, a gente tem aqui o nosso maior hospital, que é o Hospital Alberto Urquiza, em homenagem ao fundador da nossa cooperativa Unimed. Ele tem melhorado consistentemente, ano após ano, né? A gestão da Unimed tem feito um esforço contínuo para isso, né? E isso tem encontrado uma resposta do nosso paciente, né? E o próprio médico hoje que está aqui, dessa turma que eu falei, e dos mais novos que estão chegando agora também, estão se capacitando mais, estão estudando mais, né? De maneira que você hoje consegue
fazer seus exames aqui, os mais avançados que tem, como o PET scan que eu falei, né? E você consegue tratar as doenças mais graves que tem aqui. Então, se você pegar o grupo de doenças que são as cardiovasculares e as neoplasias, que são os cânceres, você consegue diagnosticar e tratar aqui. E a gente vê muito... A gente chega lá em São Paulo, volta, lá tem doutor fulano. A gente vê exatamente isso, muitos colegas nossos e amigos de outras profissões que vão a São Paulo, né, para ouvir essa segunda opinião e recebem exatamente essa recomendação. Ó, eu vou prescrever aqui e você vai acompanhar isso em João Pessoa com o doutor Tiago, com o doutor Igor, que foi meu aluno, que foi meu estudante aqui. É porque tem essa formação das pessoas que vão para lá, exatamente, quase todo mundo, né? Então, João Pessoa hoje, ela vive um momento especial, né? Isso. De toda forma, eu acho que a gente hoje passa Recife e Natal, que eram nossas vizinhas, como uma cidade de qualidade de vida, né? A gente tem toda uma estrutura aqui de construção civil e do poder público também, que tem trabalhado para isso. E na medicina, como conhecimento próprio, eu posso afirmar que melhorou, está continuamente melhorando e que a gente tem total condição hoje de ser diagnosticado e tratado aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui. O podcast, o Gera Podcast de hoje, vai terminando por aqui, deixando essa recomendação. Não precisa recorrer aos grandes centros, não. Tem muita gente boa, tem muitas clínicas boas que podem, pelo menos, começar para poder dar um direcionamento. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença aqui, boa sorte e vamos em frente. O prazer foi meu, um abraço a todos vocês e contem com a medicina aqui em João Pessoa, contem com a Nova Diagnóstico. E o prazer foi todo meu, Gerardo. Bom, o Gera Podcast termina agora, deixando a recomendação, você aí que está em casa, se não está seguindo Gerardo Rabelo, arroba Gerardo Rabelo SB, vai lá para seguir, para poder a gente interagir. E também fazer inscrição aí no YouTube para poder estar sempre assistindo o Gera Podcast. Então, Giovanni, tem um caminho na internet, a Nova? A Nova tem, a gente tem o site novadiagnóstico.com.br, também tem o Instagram. Isso. Né? E temos todas as nossas mídias sociais. Você hoje pode entrar em contato com a Nova, tanto por telefone como através da internet, para agendar seu exame, sua consulta inicial. Né? Isso. Nós estamos lá esperando todos vocês de braços abertos. Tá dado o recado, não é isso? Até mais!